Não tem outra ajuda? Só vocês mesmos que fazem isso? Não tem nenhum patrocinador, nem prefeitura Não, não. não ajuda Não, em eu acho que nada? eu não sei se você já conhece o projeto, mas acompanhou, porque elas estão falando do reciclável. O que é que aconteceu? Hoje eu disse que ia falar até de Netinho, neto da Só Livro, que é da lotérica hoje, porque ele tinha mania de visitar alguns projetos e publicar, né? Neto Indica, uma série de coisas. Eu trabalho na área da assistência há 25 anos, mas a minha paixão sempre foi a área ambiental. Hoje eu estou na graduação de Engenharia Ambiental e Sanitária e comecei em 2018 a desenvolver um projeto, que é o Quero Mudar, tem a página Quero Mudar, sobre essas questões ambientais, alguns projetos socioambientais. E vendo o Netinho divulgando algumas iniciativas, vi uma iniciativa primeiro, lá no Minha Casa Minha Vida, do professor de capoeira, professor Rony, que ele tem um projeto muito bacana, Conheço. Artimanha, né? E eu comecei em alguns lugares a colocar uma feirinha socioambiental, que assim, eu estou dizendo do reciclável, que Sim. eu monto uma feira com tudo, com todos esses itens, os itens principalmente os básicos, né, o que são mais consumidos numa casa, e estabeleço uma quantidade de reciclável para troca, tipo arroz, 50 garrafas PET, tudo que tem em casa, tudo que iria para o lixo, a gente faz uma orientação de uma educação para reciclagem. Então, eu montei essa feirinha lá no Minha Casa Minha Vida, e os meninos foram, eu só quero botar algumas coisas que eu achei interessante. Lá nessa feirinha sai, o que mais sai na feirinha? Arroz, feijão, óleo, café e açúcar. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Os itens mais, sabe? E na questão dos brinquedos, o que me chamou a atenção no Minha Casa Minha Vida, os brinquedos que saíam eram brinquedos coletivos. Era bola, né, que eu poderia brincar com muitos, e outros brinquedos, outros jogos que poderiam brincar com mais de um. Eu achei super bacana. Aquele brinquedo que era unitário, que você ia brincar sozinha, ele quase não saía, porque eles faziam a cooperação, né? Uma criança pegava uma coisa, porque o que seria de plástico? Shampoo, detergente, manteigueira, qualquer coisa que tenha plástico. Porque a intenção é que a gente direcione o lixo, que pode ser reciclável, que nós, apesar de termos uma grande possibilidade de reciclar, a gente só consegue reciclar aqui no Brasil 3% do lixo, só. Infelizmente. 3%, né? Sabendo que 51% do nosso lixo aqui no Brasil é orgânico. Se é orgânico, é resto de comida e a gente desperdiça mais do que qualquer outra coisa. Do que consome. A gente é o país do desperdício, né? Então, eu achei super bacana. Vendo também Netinho, postando o Sopão Solidário, vi que tinha uma possibilidade de ver o que é que eu poderia ajudar e conversei com o pessoal que era Renilda, que trabalhou comigo, que já tinha uma aproximação, o irmão Afonso, se poderia montar essa feirinha lá, porque já estimulava, além de dar eles darem a sopa na sexta, a feirinha seria algo continuado para que as famílias pelo menos tivessem o alívio imediato da fome e por outra parte, que é a parte ambiental, que é a parte que eu gosto mesmo, seria também já orientada, educada, tanto que em 6 meses que nós colocamos uma feirinha dessa em Maceté e Algodões, nós coletamos 40 mil garrafas. 40 mil garrafas, essa casa todinha não enche. Não enche não, não suporta. Não suporta. Porque um saco mais ou menos de 100 litros, a gente pega 80 garrafas. Imagine 80 mil garrafas. Então é algo assim, tão pouco. E o investimento na época era meu e da secretária, Carol, que mora hoje em São Paulo, é capaz de estar escutando agora. Então, assim, o investimento era tão irrisório para um resultado tão magnífico de interação, tanto que em Algodões e Maceté a gente não conseguia mais ver lixo que poderia ser reciclado, porque as pessoas iam lá fazer sua feira como se fosse um mercado normal, entrava, pegava, ia, e a gente trabalhava muito com a questão da dignidade. Não é lixo, é reciclável, e a pessoa que faz isso, ela colabora muito com o meio ambiente. Sim, muito. Nós estamos vendo aqui a questão do índice de calor lá na Europa, algo surreal. Surreal, né? Ninguém nunca imaginou que ia acontecer isso, né? O chão 40 graus, pegando fogo. Maior do que aqui, e a gente aqui no frio. Eu assisti aí com Carol também, a gente participou da Climate Week, que foi a maior feira, congresso de meteorologia que teve na América Latina em 2019. Lá o professor Carlos Nobre apresentou um estudo que diz que todo semiárido do Brasil, todo semiárido, imagine,
E o centro-oeste do Brasil, em 2030, nos cálculos, se não tiver nada que anteceda, ficará inabitável. Imagina só. Inabitável. Nem bicho, nem homem. Tá bem tarde, né? 2030 e 2050? Imagina. Tá bem pois tarde. Tá bem tarde. Tá bem São ali. 8 anos. Né? São E 8 assim, anos. foi num dia, não sei se vocês lembram, que teve uma chuva de folhagem vindo da Amazônia em São Paulo. Vocês lembram que São Paulo ficou preto? Sim, lembro. Foi nesse dia que ele apresentou esse estudo pra gente. Eu até, na época, eu relacionei no Instagram, porque quem mais vai sofrer, principalmente com a seca da Amazônia, que ninguém se preocupa, é o Sudeste. O Sudeste é abastecido pelos rios voadores da Amazônia. E aquele evento comprovou que, de fato, as águas que vêm para o Sudeste são de lá. Boa parte são de lá, né? Pelos rios. São os rios flutuantes, Os né? rios flutuantes, rios voadores que vêm lá da Amazônia. Secou a Amazônia, secou o Sudeste. A gente, pelo menos, ainda está acostumado, que não faz esse percurso, aqui no sertão a gente está acostumado, mas o estudo mostra que a gente não vai viver. Então, se a gente não fizer algo para mudar essa realidade, que ainda tem como, e a gente precisa fazer isso, nós mudamos também essa troca e fizemos parceria com alguns empresários, porque o empresário não vai querer alimento, mas a gente precisava ter uma forma de captura. Então, a gente começou, pensando na questão de diminuição da temperatura, a trocar por mudas de plantas frutíferas e não frutíferas, que sejam da região. Aqui, a gente tem um viveiro em Quijingue, e a gente começou a trocar por mudas. É tanto que uma das pessoas que mais tem essas mudas vindas de lá é Jane, do Salão. Eu ia trazer até umas fotos para mostrar o antes e o depois do que a gente pode fazer e melhorar com o meio ambiente. Então, a ideia é que a gente proteja o meio ambiente, a gente diminua a fome e tal e outra. Não reinventar a roda. Muitas vezes a gente tem uma ideia bacana e quer colocar sozinho. O que normalmente durante esses 25 anos que eu tenho de profissão, de estrada da assistência social, sempre tem alguém fazendo bem a alguém. Sempre tem, sempre tem. Ou um animal, ou o meio ambiente, ou uma pessoa. Então, o que a gente, com essa ideia, quando a Nédia me apresentou, é você fomentar aquilo que já existe, não precisa reinventar a roda. É tanto que na época, e o conceito da Quero Mudar também, que foi daí que eu comecei, normalmente a gente espera demais que o outro faça. Uhum. E num momento bem hipócrita meu, eu fiquei indignada porque as pessoas não elegeram uma pessoa que defendia a assistência social, que era Yuli Otsuka, indignada porque ele não foi reeleito, ele defendia a nossa classe, e eu não tinha votado. Como é que eu quero que as outras pessoas votem e eu não faço? Eu digo, muita hipocrisia da minha parte, querer que o outro faça aquilo que eu não faço. Aí daí deu um estalo e eu disse, eu que preciso ser a mudança que eu quero para o mundo. Então eu montei com meus alunos da universidade, do curso Civil Social, alguns projetos que a gente começou, que foi com o óleo vegetal. Sim. 1 litro de óleo vegetal descartado de forma inadequada, um ralo de peça, ele pode contaminar até 200 mil litros de água potável. Quantos litros de água a gente bebe por dia? E quantas pessoas sabem disso? Né? Então, o que a gente fez? Eles começaram a estudar bem essa questão do descarte inadequado do óleo. E a gente começou por 3 meses. Na época, eu fiz uma troca com eles, que era um sorteio de um congresso para estimular. Uhum. Porque o meio ambiente, apesar de estar muito bem divulgado agora, toda hora está sendo massificado, a gente não tinha essa defesa, não tinha esse olhar, acha que ainda é algo muito distante. E não é. É hoje, é agora. Não tem tempo mais. Então, a questão do estímulo é para que a gente perceba que em algum momento, e ele fica até automático. Então, meus alunos, eu trabalhei com eles 3 meses. No final, a gente coletou todos os óleos, né, que eles tinham em casa, porque ia ser uma troca, um sorteio para Maceió. E eles me disseram o seguinte, professor... Isso foi em Maceió? Não, o sorteio. O sorteio. Mas... Aqui na Unopar. Na Unopar, entendi. Com as minhas turmas do curso Civil Social. E o prêmio, né, para quem participasse do projeto, seria uma viagem para Maceió num congresso. E nos 3 meses que a gente trabalhou, tem uma teoria que se você fizer algo por 80 vezes, normalmente ele se torna automático, que era a ideia, né? Os 3 meses para que eles fizessem esse período.
Quando terminou, a maioria disse, professor, eu não consigo mais descartar de forma inadequada. Eu disse, bacana, foi isso. Era a ideia. Era o que a gente queria realmente. Não é a questão da viagem, a viagem só foi um estímulo. Porque se não tiver um estímulo, como as pessoas ainda estão muito carentes de informação, ou que não acham que é uma realidade, ela vai deixando. A mesma coisa foi com o pessoal do Macetec, eles têm um projeto brilhante. Lá eles investem em conhecimento. As crianças e adolescentes, eles têm um grupo de coletivos, né, um coletivo de jovens, que eles já tinham uma educação ambiental, eles trabalhavam lá com... E no dia que eu fiz uma participação com a primeira-dama lá, eles buscaram da prefeitura conhecimento. Olha, dona Dina, a gente está aqui, não quer pedir nada a vocês, agora queria que a gente está precisando de conhecimento. Possa ser qualquer pessoa, pode ser essa mulher, pode ser alguém da prefeitura, não quero que gaste, mas a gente precisa conhecer as coisas. Então, eles investem todo o reciclável que eles coletam em conhecimento. O que é o conhecimento? Nós queremos entender como funciona o teatro. Aí eles se juntam, fazem uma reunião, deliberam e vão em Salvador, ou aqui, em Euclides, ou qualquer lugar conhecer o teatro. Nós não conhecemos a praia, então eles vão conhecer a praia. Eu fiquei encantada com esses meninos e percebi que daí a gente não precisa, foi do que eu disse, a gente não precisa reinventar a roda. A gente só precisa fomentar o que já existe. E se respeitar também com aquilo que você já tem inclinação. Você tem inclinação para ajudar animais? Veja quem já está fazendo, colabore, porque tem dias que bate o desânimo.